Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês 3 setups sensacionais, setups muito utilizados no mercado, tá? A maioria dos traders utiliza esses setups para operações de day trade, swing trade e até de longo prazo. São setups utilizados para aproveitar a continuidade do movimento e um outro setup que tenta capturar as reversões de movimento. Tá bom? São os setups 9.1, 9.2 e 9.3 de Larry Williams. Mas antes disso, eu quero explorar com vocês uma característica muito importante que todo trade deve desenvolver, que é a disciplina. Mas antes da disciplina, ele tem que entender quais são as suas regras. Tá certo? Então, você tem que estabelecer as suas regras, escrevê-las e executá-las. Tá? E para escrever suas regras, você precisa analisar quanto de risco você pode assumir nos trades que você pretende realizar. Então, tudo isso tem a finalidade de evitar que você comprometa o seu capital, o seu patrimônio, em operações com riscos muito maiores que a sua capacidade. Então, veja lá, você vai operar antes de começar, tem que saber qual é o risco que você tolera, qual é o setup mais apropriado para esse tipo de operação e aquele que vai te trazer o risco mais adequado ao seu perfil, tá bom? No vídeo de hoje, vamos começar com o setup 9.1. Setup 9.1 de Larry Williams. É um setup de reversão de movimento. Ele está balizado pela média móvel exponencial de 9 períodos e ele tem algumas características que nós vamos explorar agora. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você para inscrever-se no nosso canal e acessar as nossas mídias no Instagram, Sucesso e Finanças, e no Facebook, Sucesso e Finanças. Tá bom? Vamos para a tela. Aqui na tela nós temos o gráfico do mini índice no tempo gráfico de 5 minutos. Tá? Eu queria explorar inicialmente o trend, como eu falei, a questão do risco associado à grande volatilidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Observe essa barra, por exemplo. Nessa barra, nós conseguimos verificar que o trend pontual, chega a 805 pontos somente nessa barra, enquanto que a média estava em 516 pontos. Então, você não pode, se você tem aversão ao risco, querer vender essa barra, e suportar um stop de 800 pontos. Tá? Então você tem que procurar momentos ou posições gráficas, que te permitam operar stops menores. Tá bom? De preferência, ao invés de caçar a reversão de movimento, você deve procurar seguir a tendência e utilizar setups que te favoreçam nesse tipo de operação. Tá bom? Então, para isso, vamos começar com o setup 9.1. Setup 9.1, balizado pela média exponencial de 9 períodos. Ele, basicamente, guia os preços, por uma média exponencial, e todas as vezes que essa média vira, nós temos uma possibilidade de armar o setup 9.1. Observe aqui, os preços vêm respeitando a média de 9, vêm respeitando a média de 9, até que nesse ponto aqui ele supera a média de 9 e faz a média virar para cima, tá vendo? Nesse ponto a média vira para cima. Aí eu faço o quê? Eu vou lá na máxima dessa barra, que fez a média virar para cima, e marco minha entrada. Nessa barra seguinte, a entrada é acionada. Aí eu vou lá e marco o meu setup. Entrada, a mínima da barra de referência que fez a média virar é o meu stop e o objetivo depende só de você. Tá? Você pode colocar um objetivo de 100% do seu risco, 200% do seu risco, ou um true range, 2 true ranges. Isso aí você tem que avaliar. Tá? Se você opera com apenas um contrato, se você vai liquidar no 100% do risco,
Beleza, mas você pode também trazer o seu stop para o zero e deixar o trade fluir. Né? Então você não perde mais nada e pode abrir oportunidade para ganhos maiores. Você precisa escolher como que pretende atuar. Né? Então aqui, na continuidade dessa barra, o que é que nós vemos? Né? Nós vemos que o trade foi bem sucedido, né? Evoluiu bastante, ó. Ele deu entrada nessa barra, né? Evoluiu até os 100%, quer ver? Ó? Se nós medirmos aqui, né? A partir da entrada, o risco era de 340 pontos, né? Foi aqui na primeira barra 360 pontos. Depois recuou sem acionar stop e foi até os 200% do seu risco, tá bom? É um trade, né? Vamos afastar para você entender melhor, que tenta capturar uma virada no movimento, tá? Observe como a tendência é claramente baixista. Quando os preços superam a média de 9, você tem a expectativa de que esse movimento se prolongue, para que você capture esse movimento e tenha ganhos. Tá? Mas corre o risco de ser apenas um recuo na média de 20 para continuar as quedas. Por isso, trade de reversão de tendência costuma ser mais arriscado. Bom, mas se você tem um perfil menos agressivo, né, e você prefere se aproveitar apenas do fluxo do movimento, você vai procurar por setups de continuidade, que são setup 9.2 e setup 9.3. O setup 9.2 é um setup de continuidade. Vamos para a tela. Nós temos aqui uma seção do gráfico, né, em que nós observamos mínimas cada vez menores. Quando uma barra, né, faz uma mínima que não consegue perder a mínima da barra anterior, essa é uma barra potencial para o setup 9.2. Quais são as características que essa barra precisa ter? Ela, além de não fazer nova mínima, ela tem que ter um fechamento superior à máxima da barra anterior. Tá bom? Nesse caso, não ocorreu isso. Chegou próximo, mas não fechou acima da máxima da barra anterior. Tá bom? Então, essa está desconfigurada. Aqui vamos procurar novamente outra condição. Ó, novas mínimas, novas mínimas, novas mínimas, novas mínimas. Aqui não. Essa barra aqui não fez nova mínima e tem um fechamento, né, superior à máxima da barra anterior. Olha o fechamento dela. O fechamento foi 69,150 e a máxima da barra anterior foi 68, a máxima foi 69,135. Então aqui enquadra, tá? Nesse caso eu vou pegar a minha marcação de entrada, vou trazer para a mínima dessa barra, né? E vou deixar ali, certo? Ou seja, se essa mínima for perdida, eu entro no trade de venda, porque eu quero a continuidade do movimento. A barra seguinte não aciona o trade, tá? Não faz nova mínima. Então o que eu faço? Eu trago a minha entrada para a mínima da barra seguinte, ok? Um pouco acima, deixa eu ajustar, ok, certo? Se essa mínima for perdida, eu dou entrada na venda nesse trade. E isso aconteceu. Então eu venho aqui e vou marcar o trade. Entrada na venda nessa barra, ok? E o stop na máxima da barra anterior, tá? O objetivo você define. 100% do risco, 1, 2 true ranges, 200% do risco, vai fazer parcial. Isso aí é a sua estratégia operacional, tá bom? O que eu sugiro, se você puder operar 2 contratos, liquida um contrato no 100% do risco, traz o stop para o zero e deixa fluir, corrigindo, ajustando o stop pela média de 9 ou por máximas maiores, etc. Tá? Nesse caso, se você fez um trade buscando 200% do seu risco, você saiu no gain. Tá?
Entendido? 9.2? Beleza. E as características do setup 9.3? 9.3, ele está aqui, ó. Vamos procurar aqui, mínimas menores, mínimas menores. Né? Essa barra aqui não faz mínima menor. Tá? Qual é a característica que essa barra aqui tem que ter? Ela tem que ter o seu fechamento acima do fechamento da barra anterior. Então tá, esse fechamento foi aqui e o fechamento dessa barra foi aqui. Então não enquadra essa barra como barra de referência. Então segue o trade, segue o baile, mínimas menores, essa aqui, ó. Fez mínima menor? Não. O fechamento dela é superior ao fechamento da barra anterior? Sim, 9.3. Então eu vou trazer a minha marcação da barra de referência para ela, tá? Vou até dar um zoom aqui para nós podermos enxergar melhor, né? Deixa eu fazer esse zoom aqui, tá? Vou trazer aqui a marcação para a mínima da barra, tá? E na barra seguinte o trade é acionado. Então eu venho aqui, marco o acionamento do trade, tá bom? Nessa barra, o stop fica na máxima da barra anterior. O que aconteceu? Fomos estopados. Mas o stop foi de quanto? 280 pontos. Isso te agride? Não sei. Você tem que avaliar isso antes. Quando você observar o tamanho do stop, se você vai operar um contrato, dois contratos, três contratos. Entendeu? Ó, o stop é 280 pontos. Você consegue suportar um stop de R$56? Um contrato. R$112? Dois contratos. Não consegue? Então não opera. Ok? Então beleza. Esse daí deu stop. Então vamos procurar nova entrada. Mínimas menores, mínimas menores. Aí aqui, ó, não fez mínima menor. O fechamento dessa barra foi acima do fechamento anterior? Foi. Ok. Trago a marcação da barra de referência para mínima da barra. Entenderam? Olha aqui. Estou vendo mínimas menores, até que essa aqui não faz a mínima mais baixa. Faz o fechamento superior ao fechamento anterior. 9.3. Marco a mínima dela e aí, no acionamento, eu ponho lá meu trade. Está lá o trade, na entrada da barra, stop na máxima da barra anterior. Tá? Não veio no stop, o trade fluiu, pegou 200%, pegaria até mais do que isso. Setup 9.3. O fechamento dela tem que ser superior ao fechamento da barra anterior. Tá bom? Isso é importante. Agora, nesse caso aqui, vamos dar uma olhada no 9.3 aqui embaixo. Ó. Temos aqui outro 9.3. Tá? Esse aqui é um outro exemplo interessante. Você observa que ela não faz mínima mais baixa. Tá? Aqui ó, nós temos uma mínima que está em 68.915 e essa mínima aqui está em 68.955. Não faz mínima mais baixa. Então essa barra é uma barra de referência. Aí eu marco a mínima dela para acionamento de setup 9.3. Só que não dá entrada. Aí eu trago o gatilho mais para cima aqui, na próxima. Tá? E assim por diante. Trago para cá. Aí nesse ponto aqui, ó, há uma violação. Aí nessa violação eu coloco meu stop, minha entrada, meu trade. Tá aqui, ó. Trade na entrada, stop na máxima da barra anterior. Fui estopado. Tá bom? Estopado. Aí eu aguardo. Mínimas menores, não fez mínima menor. O fechamento foi superior ao fechamento anterior? Não. Então, não considera. Mínimas menores, mínima menor. Superior do que o fechamento anterior? Sim. Então, essa é uma barra de referência. Entendeu? Aí quando aciona aqui, ó. Olha o que acontece quando aciona. Ó. Aqui não deu, aqui a entrada foi nesse ponto. Olha o que acontece quando aciona. Eu marco o trade, tá?
stop na máxima da barra anterior, foi lá e buscou. Tá certo? Então assim por diante, nós vamos trabalhar esses setups na próxima segunda-feira. Então quero deixar aqui já um convite para você. Nós não faremos operações, tá? Vai ser tudo simulação, somente para nós treinarmos a percepção desses setups aí na segunda, terça-feira, assim por diante, tá? Convido você para acompanhar nossas lives a partir das 9 da manhã, para nós treinarmos o setup 9.1, 9.2, 9.3 de Larry Williams. Bom, então assim a gente encerra esse vídeo de hoje. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, nossas mídias Sucesso e Finanças, tanto no Facebook quanto no Instagram, com dicas diárias, tá bom? Meu nome é Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Até a próxima, irmão. Um grande abraço.